Paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 fala sobre a passagem em que Deus fala com Abraão. Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. Deus vira para Abraão e fala isso: eu quero que você ofereça o seu Isaque, o seu único filho. E resumindo, indo direto na mensagem da parte de Deus, Deus manda Abraão, Deus fala com Abraão, para Abraão oferecer o filho em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão, ele acreditou, Abraão, ele teve fé, ele entendeu e foi. Na verdade, talvez até não tenha entendido, mas ele confiava em Deus, ele tinha fé em Deus. E a Bíblia diz que quando Abraão sobe o monte ali, quando ele vai para sacrificar o menino, quando ele vai para imolá-lo, a Bíblia diz que o anjo brada dizendo: Abraão, não faças isso. E agora a ordem de Deus é: não faça. Primeiro Deus falou: faça. Depois Deus falou: não faça. Deus queria provar a fé de Abraão. Por isso que eu quero chamar a atenção é sobre ouvir a voz de Deus. E Abraão ouviu a voz de Deus para subir o monte e sacrificar o garoto. Mas Abraão novamente continuou ouvindo a voz de Deus. Aleluia, quando Deus disse: Abraão, agora não faça, não quero. E entendo que Deus está falando, é necessário ficar contínuo ouvindo a voz de Deus. Aleluia, existem pessoas que começaram ouvindo a voz de Deus, começaram correto, mas agora estão fazendo da maneira errada, porque pararam de ouvir a voz de Deus. E Abraão, ele continuou ouvindo a voz de Deus. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, aleluia, versículo 19, louvado seja o nome do Senhor. Diz um versículo interessante, diz 1 Tessalonicenses 5, 19, diz assim: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Ei, o Espírito Santo, ele nos guia, ele vai falando conosco, mas a Bíblia diz que não devemos apagá-lo, não devemos deixar de ouvir, não devemos deixar de sentir, não devemos deixar de ter a direção do Espírito. Porque neste mesmo capítulo de Tessalonicenses diz assim: devemos orar sem cessar, devemos não apagar o Espírito Santo, devemos não desprezar as profecias, devemos examinar tudo e reter o bem. E Abraão, ele examinou, ele ouviu a voz, ele entendeu: não, peraí, é a voz de Deus. Mas novamente eu digo, já pensou se Abraão parasse de ouvir a voz de Deus? Ele teria matado a criança e não seria da vontade de Deus. Mas Deus falou, e Deus estava testando, e Deus também continuou falando. Fique ligado, Deus continua falando, siga a direção de Deus, não saia dos caminhos de Deus. Provérbios 14, versículo 12 diz assim: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles são os caminhos da morte. Ei, fique atento à voz do Senhor. Deus, ele continua falando. Deus, ele continua falando. Deus não parou de falar, ele continua falando. Ele falou no passado, ele fala hoje, ele ainda vai continuar falando amanhã. Escute a voz de Deus.